nas Muvucas do Valdo. Oferecimento Lojão Manolito, tradição em vender barato. Nossa água, água mineral, natural, nossa responsabilidade. Arte de Vó, o seu artesanato, aos domingos, de 8 ao meio-dia na Praça da República. Lotus Peças, solução em autopeças. Transmosqueiro, com Transmosqueiro você viaja com segurança na ilha. White House, a melhor opção de gastronomia e lazer em Quaraci. Confira ainda nesta edição a programação cultural da White House. Fábrica de Velas Casa Sírio. Prepare-se para o Natal mais cristão com os artigos votivos da Casa Sírio. Olá, meus amigos, como vocês devem saber, buvuqueiros e buvuqueiras, eu comecei no dia 29 de novembro um novo projeto profissional. Eu sou o mais novo apresentador do jornalístico, do noticioso Rede TV Pará, que vai ao ar depois do programa do Siqueira Júnior na Rede TV, em canal aberto, canal 47.1. Você que é assinante da NET, você vai encontrar essa programação. Nós estamos também na NET com o jornal, com Rede TV Pará, no canal 20. E na Sky, você que é assinante da Sky, vai nos encontrar 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira. O jornal, ele é levado ao ar de 7h30 às 8h30 da noite, logo depois do programa do Siqueira Júnior. Então você vai me encontrar na Sky, no canal 15, repetindo, canal aberto 47.1, na NET, canal 20 e na Sky, canal 15. E é claro que se eu estou na rede, quem está na rede é peixe. Eu trago dois peixes enormes para um debate sobre o futebol paraense, sobre a queda do Remo, prospectando a temporada 2022, fazendo um balanço do que foi o desempenho dos nossos clubes, principalmente de Remo e Paysandu, no ano que está terminando. E sabem quem são esses peixes que estão na rede comigo, na Rede TV? Eles apresentam o Rede TV Esporte, logo depois do Rede TV Pará, às segundas-feiras, 8h30 da noite, começa o debate comandado pelo Henrique Bezerra, pela Samara, e que tem nesses dois analistas a sua consistência maior, porque o debate, a mesa redonda do futebol não pode faltar. E a mesa redonda do futebol está hoje aqui nas Muvucas do Valdo. Vamos ver? Olá, buvuqueiros e buvuqueiras, hoje nós deixamos os estúdios tradicionais e estamos ocupando as dependências dos estúdios da Rede TV. Há pouco foi ao ar o programa de esportes Rede TV Esportes, que tem o Henrique Bezerra, que tem a Samara, e nos comentaristas Pio Neto e Hamilton Gualberto, os seus maiores pilares. A discussão que estava rolando aqui, ela passava por todos os acontecimentos referentes ao futebol paraense, como, por exemplo, a decisão de uma vaga para as finais da Copa Verde entre Remo e Paysandu, como o desempenho do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série C. Foi focado também o regulamento do Parazão, a composição dos grupos e, principalmente, por se tratar de um fato ainda recente, a queda do Remo, o rebaixamento do Clube do Remo da Série B para a Série C. E é exatamente esse o assunto principal que vai nos fazer conduzir no programa de hoje, nas Muvucas do Valdo. Eu lembro de um personagem de humor do programa Zorra Total da Rede Globo. Esse personagem, ele encarnado pelo saudoso e ótimo Jorge Doria, tinha um filho interpretado pelo Lúcio Mauro Filho, que o pai achava que era um garanhão, ou pelo menos o pai queria que fosse um Casanova, um Dom Juan, e na verdade tratava-se de, como o pai dizia, ao final, ao desfecho, de uma decepção. Ele perguntava: onde foi que eu errei? Meus amigos, o Clube do Remo
na gestão Fábio Bentes, conseguiu exuberar. O Bainão voltou a ser, o Bainão, aliás, voltou com um upgrade. Voltou até com ares de arena, como alguns classificam. O Remo comprou um centro de treinamentos que precisa, sim, de algumas melhorias, mas para quem nada tinha, o Remo tem o seu CT. Só que no carro-chefe, que é o futebol, o Remo, como já dissemos, frustrou a todo o fenômeno azul com a sua queda diante de um time que já veio rebaixado enfrentá-lo no Bainão no dia 28 de novembro de 2021, um domingo à tarde. E eu quero saber exatamente, usando aí o bordão do Jorge Doria, de Pio Neto predileto, Hamilton Gualberto, crítico dos críticos, onde foi que o Remo errou? Muita história, né? Você sabe, história sem vinheta, eu tô fora. Sem like, dá seu like, dá seu joinha. Não esquece de compartilhar, de comentar. Você faz o nosso canal crescer. O crescimento do canal depende de você. Diretor, bota a vinheta no ar. Então, Hamilton, Pio, primeiramente, obrigado pela honra que vocês nos concedem participando das muvucas do Gol. Hamilton, onde foi, um abraço, onde foi que eu errei? Perguntaria Fábio Bentes. Pois é, grande abraço a você, Valdo, essa figura ímpar que nós aprendemos a respeitar na imprensa, principalmente na imprensa esportiva, repórter que foi desde os tempos da Tunaluso brasileira, inesquecíveis e memoráveis tempos da Tunaluso brasileira, não é? E agora fazendo jornalismo de alto nível, de alto padrão. Seja bem-vindo a esta casa que lhe recebe, muito obrigado. Que já nos recebeu de braços abertos. Verdade. A mim e ao Pio, e certamente receberá você. Cuidado que o abraço é muito apertado e você está muito gordo, mas certamente você vai se sobrepor a essa, eu não vou chamar de deficiência, porque gordura não é deficiência. Você está muito bem em que pese os 120 quilos. Valdo, imagina o Bruno. Imagina o Bruno. O Bruno Rodrigues. Valdo, o Fábio Bentes deve estar raciocinando e perguntando assim: onde foi que eu errei? Fábio, você errou primeiro, quando você quis decidir monocraticamente. Por que eu digo isso? Porque perguntaram ao Tonhão, que é o seu vice-presidente, se ele não opinava nas contratações, no mundo do futebol do Clube do Remo. Ele disse que não, porque você não deixava. Isso não é história, isso não é especulação, isso é um fato verdadeiro. E nós, conhecendo o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, como conhecemos, sabemos, já trabalhamos até juntos, sabemos, um gentleman, sabemos que no dia em que ele fosse opinar e o presidente do clube dissesse isso para ele sendo vice-presidente, ele certamente diria: toma que o filho é seu, e não seguiria mais em frente. Então, primeiro erro seu, Fábio, decisões monocráticas. Segundo erro, a má qualificação, veja, não como pessoa, todos eles homens honrados, o Paulinho Mota, o Dirson, pessoas de bem, mas que não entendem do mundo do futebol. Eles ainda chamam futebol, eles ainda escrevem futebol com 2 O. É futebol. E com 2 A. Grafia inglesa. Grafia inglesa, não. Você tinha que se cercar de pessoas que conhecessem o mercado brasileiro para trazer contratações de relevo. E o terceiro, esse para mim foi mortal, um departamento médico incompetente, Fábio. Foi pelo departamento médico que o Remo perdeu alguns jogos, sem Romércio, sem Eric Flores, sem o Vinícius, ainda bem que o goleiro reserva foi muito bem, o Thiago. Então, sem vários jogadores de expressão, inclusive o Eric Flores, que era a maior contratação do Clube do Remo para a temporada. Então, reflita, raciocine, Fábio, e dê a mão à palmatória. Você colocou, postou, aliás, na internet hoje, pela madrugada, 5h30 da manhã, uma explicação para o torcedor, mas lhe faltou novamente humildade. Você preferiu relacionar os feitos que você praticou
ao receber o Clube do Remo como presidente. É lamentável. Agora, sacode a poeira, Fábio, que o Remo não morreu. O Remo é muito grande e vai enfrentar seu maior adversário na Série C com galhardia. É o que a torcida do Clube do Remo espera. Negócio começou quente, Pio Neto. Predileto, onde foi que eu errei? Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço, Valdo, agradeço essa oportunidade de estar com você, aprendendo com o Hamilton, aliás, matando saudade, né, Valdo? Valdo é uma amizade de mais de 30 anos. Nós fomos protagonistas, Hamilton, de um futebol famoso em Belém, Arena Soccer, que foi a primeira arena, né? Depois virou febre. E lá na arena a gente tinha um compromisso todo sábado, rapaz. O Valdão estava um pouquinho mais magro, é bem verdade. Não estava com esses 120, com esses 120 quilos que você se reportou. Eu diria que ele estava com 119, mas ainda com uma categoria, rapaz, quando ele recebia no meio-campo, era a certeza daquela assistência correta, aquele futebol elegante, cabeça erguida, passadas largas, Hamilton. E eu tive a oportunidade de ousar, tive a ousadia de tentar marcá-lo quase que sempre sem nenhum sucesso, diga-se de passagem. Valdo é o irmão, um orgulho muito grande de ter um amigo desse quilate. Onde foi que o Remo errou? É difícil ser a segunda voz depois do Hamilton. Mas eu diria que o Remo, ele pecou pela falta de humildade. Eu acho que faltou humildade, o Remo foi soberbo, principalmente depois daquela vitória sobre o Cruzeiro, onde entendeu que ali era o divisor de águas, que ali estaria fora do rebaixamento. Ali a história do rebaixamento começou, porque de lá para cá o Remo não ganhou um jogo, né? Não ganhou um único jogo. E eu vou acrescentar um detalhe um pouco mais polêmico do que tecnicamente falando, né? Porque aí nós estamos vendo o quesito técnico, onde faltou aquela qualidade em campo, onde faltou aquela, vamos dizer assim, aquela vontade de conseguir chegar além do seu objetivo. O Remo deixou de ser metacompetente. Se acomodou com o resultado aí, um Cruzeiro mal das pernas também, um Cruzeiro brigando aí para não ser rebaixado. Mas faltou também, Valdo, Hamilton, uma raposa felpuda na diretoria do Remo. No Rede TV Esporte de hoje, o Hamilton lembrou a figura do Israel Vasconcelos. A gente poderia falar outros, falecidos inclusive, saudosos, Miguel Pinho, Geraldo Rabelo, o próprio Remo, teve o Manuel Ribeiro, Marechal da Vitória, como era conhecido, que teve a ousadia de apagar uma luz do Baenão quando o Remo estava perdendo um jogo decisivo. Eu penso que faltou isso na reta de chegada. Faltou aquela figura folclórica, muitas vezes, mas que tem trabalho de bastidores, que pega um telefone, liga, como fazia antigamente: oi, Caixa, quem é Caixa? É o Caixa d'Água, o presidente da Federação do Rio de Janeiro. Só que estava ligando para a pessoa errada, porque ele falou com o Caixa, né? Que era o tesoureiro. O Caixa que está falando, o Caixa, sim. Pois é, mas essa figura simbólica que a gente está criando é de algum cartola que não tenha o constrangimento de chegar e ligar por Confiança: eu estou sabendo que vocês têm aí um doping financeiro, nós queremos saber quanto é, tá? Porque a vocês não interessa, mas para mim ainda interessa muito. Afinal de contas, é um orçamento aí de 10 milhões de reais, no mínimo, que nós podemos perder se não nos mantivermos na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que faltou esse molho, Valdo, faltou essa injeção de, vamos dizer assim, de ousadia, para repetir um termo que eu já usei. O Remo tinha que ter alguém mais ousado que o Fábio. Eu acho que o Tonião ficou assim, à parte, diante do cenário que o Hamilton já configurou. E a gente não viu ninguém com esse comportamento.
Remo e Confiança, último jogo, eu vou lá para Aracaju. Eu vou sentir louco qual é o sentimento do Confiança. O Londrina fez isso. Desculpa, Valdo. O Londrina fez isso. Tá? Temos informações muito precisas que o Londrina mandou um emissário para Belém para acompanhar a delegação do Confiança. Com a mala, com dinheiro, com 50% até onde a gente sabe. Com os outros 50% ainda a ser depositado. E o que se viu no Confiança foi uma disposição em comum. Uma disposição em comum para defender, para atacar, para buscar um resultado, e acabou custando a vaga do Clube do Remo, e essa vaga sorrindo exatamente para o Londrina. Então, Valdo, amigos e Hamilton, realmente eu acho que faltou esse algo mais, esse molho que a gente cobra muito dentro de campo. Dentro de campo faltou também, mas principalmente nesse duelo de bastidores, o Remo foi o grande derrotado. Realmente as muvucas estão bombando e eu não poderia deixar passar a oportunidade de ouvir a essas duas exponenciais figuras da comunicação, do jornalismo esportivo do Pará. Eu, inclusive, não tinha planejado fazer esse programa. É que o Remo realmente frustrou a todo mundo e o impacto dessa decepção me levou a fazer uma ligação para o Pio, hoje, ainda hoje, acreditando na solicitude do Pio, que se confirmou, e também na boa vontade do Hamilton Gualberto. A gente está aqui repercutindo esse assunto. Interessante, Pio e Hamilton, que nas redes sociais viralizou um debate da Rádio Paiquerê de Londrina, em que apenas um dos debatedores, o repórter de nome Vanderlei, apostava que o Remo pipocaria... Amarelaria. Amarelaria. Exato. Não, mas ele usou pipocar também. Foi pipocar também? Amarelaria, pipocaria, e o Londrina venceria o Vasco da Gama. Isso é apenas uma antevisão? Ele é mesmo essa pitonisa? Ou ele sabia? Tem repórteres que a gente sabe que eles têm informações de cocheira. Ele sabia, ou o Pio está dizendo aqui da falta de trabalho nos bastidores. Ele sabia o que o Remo não soube fazer? Olha, os bastidores, o trabalho feito nos bastidores, ele é lícito e ilícito, dependendo da visão que você tem. Se o Remo faz uma proposta para o Confiança, aliás, eu queria fazer um parênteses e lembrar que Sergipe é o único estado da federação que quis ser automóvel e só conseguiu Sergipe. Né? Então, se manda um representante a Aracaju, faz o que o Pio... Aliás, o Pio fez uma colocação belíssima. Olha, eu estou sabendo que o Londrina está prometendo para vocês um valor a título de contraprestação pela omissão ou pela vontade. Quanto é que eles estão pagando? 500 mil, eu dou 1 milhão. Foi belíssima a sua colocação, oportuna. Então, pega um Israel Vasconcelos da vida, pega um Sérgio Dias, que trabalha em bastidores, manda para Aracaju para esse tipo de conversa. Mas não se viu também, Pio e Valdo, disposição dos jogadores do Clube do Remo. Não houve aquele abafa no início do jogo. Não houve essa dividida é minha, toda dividida é minha. Não, eu me lembro que uma certa ocasião o Zé Augusto fez um gol na Curuzu, que significou a classificação do Paysandu. E o Luiz Omar foi lá e beijou. Beijou. Uma permanência na Série C. Pois é, isso aí. Ia cair para a Série D. E ali era o seguinte, dizer que ele comeu grama... Não, ele comeu lama, porque tinha chovido muito. Então não se viu isso, essa disposição dos jogadores do Clube do Remo. Então, houve erro nos bastidores? Houve, mas houve erro também dentro de campo. Eu fiz a ressalva, Milton, eu acho que o que faltou a pegada forte do Remo. Eu acho que o Remo entendeu tecnicamente, taticamente e erroneamente que poderia fazer o gol quando lhe fosse conveniente. Né? Então, quando você pensa assim, você não pressiona, você não faz a marcação alta, você não faz aquela briga
pelo metro quadrado, que a gente percebe quando uma equipe está querendo mais que a outra, é aquela briga metro quadrado, foi o que aconteceu comparativamente entre Palmeiras e Flamengo. Certo, Né? certo. O Flamengo, um time tecnicamente, individualmente superior ao Palmeiras. Segundo o Bruno Henrique, o Flamengo está em outro patamar. E o Palmeiras se permitindo dar chutão. Né? Você já viu o Flamengo dar chutão na vida? O Flamengo não dá. Ele erra o passe na entrada da área, mas não dá chutão. O Palmeiras dava chutão aonde o nariz apontava do jogador. Me permite uma observação. Houve um momento no jogo em que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele espinafrou daquela área permitida ao técnico para dentro de campo, porque alguém tentou sair jogando e quase o Flamengo... Luan, bem lembrado. Olha, tira daí, não corre perigo. Então é isso, o Palmeiras foi determinado, foi, digamos assim, cirúrgico. E o Flamengo, de repente, com aquela filosofia dos grandes craques, vai entrar o menino e vai mudar o jogo, como é o Michael, vai mudar o jogo, entendendo que poderia também resolver a qualquer momento, não resolveu. O futebol, ele costuma contemplar as equipes de maior determinação, muitas vezes as inferiores do ponto de vista técnico. Então, faltou ao Remo essa pegada, faltou o bastidor, sim, eu atribuí isso a uma falha até primária, talvez pela falta de rodagem do Fábio, ele não tenha pensado, Hamilton, nessa necessidade. Me permita. Pois não. Continua o divisor de águas dentro do Clube do Remo com a história das múmias. Das múmias, né? Até hoje, imperdoável. O Fábio não veio a público pedir desculpas. Não precisava nem dizer quem são as múmias, mas se retratar. É o que aqueles que são presumivelmente múmias, como Sérgio Dias, Ronaldo Passarinho, Birajara Salgado, né, aquela turma que foi vencedora, cinturão de aço chamado, essa turma estava cobrando um pedido de explicações. Ele diz que já se desculpou, mas não desculpou coisa nenhuma. Então continua o divisor. Olha, não traz o Sérgio Dias, porque se ganhar, vai brilhar a estrela do Sérgio Dias. Mas, Hamilton, não foi dito, não foi decantado que o Fábio Bentes conseguiu reunir todas as vertentes do Clube do Remo? Não é verdade isso. Não é verdade. Há azulinos históricos que continuam afastados do clube e continuam sendo tratados como múmia. Eu até mandei para o Fábio um zap hoje, sugerindo que ele convoque. Não é os salvadores da pátria, não, mas convoque um grupo macro de azulinos históricos, porque quando queriam vender o Baenão, os azulinos se uniram, abraçaram o Baenão, você deve lembrar, fizeram um abraço gigantesco, comandado pelo Ronaldo Passarinho e pelo Birajara Salgado, e terminou dando certo, impedindo a venda do Baenão. Então eu acho que enquanto continuar esse divisionismo dentro do Remo, com história de novos e velhos, que eles não chamam, e como é que eles chamam de? Múmias. Novos e múmias, o Remo não anda, Valdo. A impressão, Valdo, que a gestão Fábio Bentes passa de aglutinação, de união, ela está muito ligada à questão eleitoral, onde o Fábio não teve adversário, né? Foi aclamar. O Fábio foi aclamado, isso é um inédito no Clube do Remo. O Remo já chegou a lançar 4 chapas. A gente acompanhou esse movimento eleitoral com as pancadarias habituais, né? Ontem me perguntaram por que a torcida do Remo briga tanto entre si, né? Ainda que não se justifique... Os dirigentes brigam entre mas si. é aí que eu queria chegar, Milton. Ainda que não se justifique, você brigar com o torcedor adversário, você encontra alguma explicação. Ô Pio e Hamilton, não é incongruente dizer que os remistas históricos ainda estão afastados do Fábio, quando vocês acabam de lembrar que houve uma aclamação? As múmias, vamos colocar aspas aí, tá? Porque eu tenho respeito muito grande por quem fez história. Tem muita gente, eu abri hoje o Rede TV Pará, homenageando o Rony, porque o Rony faz questão de assumir o paraencismo, enquanto tem muito paraense que faz vergonha ou tem vergonha de se assumir paraense, esse cara,
Ele faz história conquistando títulos sul-americanos, títulos brasileiros e desfralda a bandeira do Pará para o mundo inteiro ver. Então, diferentemente dele, tem gente que só nos envergonha. Agora, dentro do Remo, a quem chamam de múmia são os responsáveis pelo peso que o Remo tem na sua gloriosa caminhada centenária. Então eu pergunto para vocês, se existe mesmo essa rusga entre Fábio Bentes e os remistas históricos, como é que o Remo consegue aclamação para ele como presidente? Pois é, uma pergunta muito boa. Os remistas históricos resolveram se omitir. Nem na sede social do clube vão. Isso é muito triste. Muito. Teve um exemplo recente que foi a eleição de grande benemérito, Hamilton, que não conseguiu quórum suficiente para... E olha que estavam 3 vagas em jogo, né, com 6 candidatos. A mais votada foi aquela Jô, que é eventual candidata à presidência do Clube do Remo. Essa informação eu realmente não tenho. Mas deixe comigo. Porque você conhece os bastidores do Remo muito melhor do que eu, você é meu professor, Milton. Mas eu diria que existe sim, Valdo, essa omissão de alguns cartolas. E quem ensaiou da nova geração concorrer com o Fábio, e eu vou dar um exemplo aqui. Marco Antônio Pina chegou a montar sua chapa, chegou a articular para bater chapa com o Fábio. De repente, o Marco Antônio desistiu e me disse certa vez, Pio, eu estou saindo porque o projeto administrativo do Remo está dando certo. Eu conversei com o Fábio, vi que está arrumando a casa. E então eu prefiro, para não ser a voz destoante, eu prefiro não concorrer agora, quem sabe em outro momento. Mas a questão dos históricos, que já foram citados aí pelo Hamilton, e a gente tem relações muito próximas com Bira Salgado, com Paulo Mota, com tanta gente aí. O próprio Antônio Carlos Teixeira. O Tonhão, que a gente só se trata como parente. O Ronaldo Passarinho, um grande padrinho. Deve estar feliz com o seu Botafogo, né, Valdão? Pelo menos essa felicidade. Assanhado, né? Os botafoguenses estão assanhados. Ele e meu amigo Ricardo Nunes, o desembargador, pelo Botafogo, eu acho que são mais Botafogo do que os clubes aqui do Pará. Mas, voltando a esse, vamos dizer assim, imbróglio interno, interior do Clube do Remo. E que pressupõe, pelo que eu levantei, suscita uma incongruência, uma contradição? Sim, porque você não tem uma oposição organizada ou pelo menos transparente, né? Você permite o atual presidente ser aclamado, ainda que com a insatisfação. Eu não vou chamar de múmias, porque eu também acho pejorativo e já ouvi essa expressão muitas vezes, até discutir com pessoas que falaram isso. Quer dizer, daqui a pouco vamos chamar de múmia, porque eu tenho 35 anos de rádio e televisão. Nós três, mas eu já sou chamado de múmia. Dentro do contexto radiofônico? Não, radiofônico não, do clube. Não, pois é. Aí eu sou múmia. Então, aí eu estou fazendo... Eu tenho o tempo do Valdo, de comunicação esportiva. Analogia, quer dizer, essa pois geração é, por causa disso a gente já é múmia. Vamos chamar a gente de múmia? Mas, aqui, ó, múmia. Mas eu chamaria, Valdo, os cardeais. Pronto. São os cardeais do Clube do Remo. É elevar muito. Você é um cardeal. Mas é o que você... Você foi vice-presidente. É o que os cruz maltinos, bicolores... Você tirou do seu bolso, que eu sei, para ajudar o Clube do Remo sem o propósito de buscar lá na frente. Então, muito melhor do que um sarcófago. Valdão, o Hamilton vai ficar chateado comigo. Talvez não vá nem com a minha carona para casa, que é caminho, ele fica lá no apartamento dele. Mas o Hamilton tem dinheiro dentro do Remo que nunca resgatou e não briga para isso e não quer, né? Então, ele é um cardeal, na minha opinião. E cardeal não é levar muito, é tentar fazer justiça a quem em determinado momento da história marcou a sua presença quando poucos... tentaram pelo menos botar a mão no bolso para tirar R$50. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu acompanhei atentamente os comentários, as análises sobre falta de representante de bastidores, e lembrou-se Jael Vasconcelos, Manuel Ribeiro.
O Tonhão não foi do Rio de Janeiro, não esteve lá em São Januário e não teria sido mandado pelo Fábio Bentes para dar um esporro nos jogadores do Remo, porque o Fábio Bentes não é afeito a esse tipo de postura? Isso não é ter alguém nos bastidores? Ou o Tonhão não é esse cara? Não, o Tonhão Carlos não é esse cara. Não é o... Desculpa, Tonhão, perdão, mil perdões. O Pirão. Ah, tá. Zeca Pirão. Zeca Pirão, talvez ele não tenha essa representatividade, porque ele não é da diretoria, mas ele é um cara bom para essas coisas. É um ex-presidente. Ele é bom para essas coisas, pro esporro, pro tapa na mesa. E há quem diga, Valdão, que a demissão do Vitor Andrade foi obra do Pirão e não do Fábio Bentes. Não, eu acredito. Se ele foi lá no Rio para dar esse esporro, provavelmente o Vitor Andrade tenha sido demitido oficialmente aqui, mas extraoficialmente lá em São Januário. Agora, se ele é esse cara, por que não foi feito o que vocês disseram? Bastidor. Vocês disseram, Londrina fez, o Remo não fez. Por que não foi feito se tem o Zeca Pirão? Mas ele é insuficiente, não tem o jogo de cintura, porque precisa de jogo de cintura para fazer um contato dessa natureza. Para ser uma raposa felpuda. É uma raposa felpuda, eu concordo. Cara ideal para fazer isso. Sérgio Dias. O Sargento, mas ele não é peça da engrenagem da atual diretoria. Ele é múmia. E como múmia não é aceito. E está inclusive concorrendo a grande benemérito, ficou em segundo lugar. Mas olha, Valdão, essa questão, eu acho que a eliminação do Remo, ela pode ser atribuída a essa conjunção. A falta de bastidores e a falta de empenho. O Remo foi um time sem alma, foi um time diferente daquela tradição azulina que a gente sempre acompanhou, de um time de raça, e você não ter essa raça, não ter essa garra, olhando para uma arquibancada como estava o Baenão, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande. Agora, o pior é aflorar. Eu não estava presente, eu vou dar crédito ao meu repórter, eu continuo como chefe da equipe de esportes da Marajoara. Eu vou dar crédito. Você comanda bem os titulares do esporte. Uma equipe pequena, mas muito coesa, que está ganhando espaço aí com muita fé e muita qualidade e responsabilidade. É por isso que a gente sempre pede, Valdo, não vamos especular, vamos tentar apurar fatos. Mas há quem diga que o pau comeu no vestiário depois do jogo do Remo. Ainda com alguns personagens que já foram citados aqui, né? E que jogadores reclamaram de 3 meses de atraso de direito de arena. Eu também ouvi falar isso. Mas ninguém noticiou. Não noticiou. Você tem que Pois é. Ele falou hoje na Baixa dos Esportes. Hoje não, na segunda-feira, na Baixa dos Esportes. Que também conhecida como hoje, mas eu não sei quando vai ao ar o programa do Valdo. Vai para quinta? Pois é, então foi dia 29, também conhecida como segunda-feira. Então, a gente trabalhar com cara boa, né? A gente conhece, Hamilton. Só fica rindo aí de vocês dois. A gente conhece que não ia ficar um vestiário de Tapinha da Costa depois de um rebaixamento como ontem, Hamilton. Né? Você já esteve lá dentro, eu já acompanhei também, né? No mínimo, olho no olho, a cara. Por que o Shoa passou a ser tão citado, já está oferecendo até o passe dele para o interior de Goiás, não sei lá para onde? Hoje veio isso à tona, né? Porque alguém foi cobrar, que o Remo estava cobrando com uma veemência indevida porque não tinha cumprido suas obrigações. Agora, será que a gente vai ter que bater no peito, Valdão, para dizer que só agora, depois do fracasso, nós passamos a campanha toda da Série B e o Remo estava um céu de brigadeiro em termos de salário? No futebol, meu irmão, perdeu é tipo na política. Feio é perder. Perdeu, o lixo que está debaixo do tapete vem a lume, não tenha dúvida. E outra coisa, eu nunca fiz linha investigativa de jornalismo, nem na área esportiva, nem nas outras áreas. Mas é preciso investigar se houve, primeiro, essa falta do pagamento de direitos de imagem e se isso não foi
dividido também, porque eu ouvi o Wellington Silva falando depois do jogo e ele foi super grato ao Remo, aos funcionários, à diretoria, que o clube não merecia porque eles receberam tudo em dia. Então, de repente, será que uns receberam e outros não? O que pode ter sido pior, o que pode ter agravado esse vestiário pós-jogo. Agora, tem uma coisa que, e aí eu pelo menos faço esse meia-culpa, porque quando eu ouvi o debate de vocês, programaço aí no Rede TV Esporte, vocês dizendo, olha, o Remo se iludiu, o Remo quando ganhou do Cruzeiro, Pio Neto até lembrou a pontuação, chegou a 38 pontos e como tinha muitas rodadas, então acabou deitando-se em berço esplêndido e aconteceu o que aconteceu, entrou nessa barafunda, né? Mas, gente, nós da imprensa, quando o Remo ganhou do Cruzeiro lá fora, em Belo Horizonte, nós também embarcamos nisso. Sem dúvida. Né? Então, é preciso que se faça esse meia-culpa. Né? É preciso que a gente também dê a mão à palmatória, não que a gente possa ser responsabilizado, porque a gente não joga. Embora, Valdo, essa questão da responsabilidade, ela fica muito clara. E o nosso papel também, enquanto imprensa, era abanar quanto fosse possível, e tanto quanto fosse possível, o clube do Remo. O Remo era o nosso representante numa divisão elitizada do futebol brasileiro. Né? Mas esse pensamento talvez seja adequado para aqueles os repórteres, os apresentadores, setoristas, mas para o comentarista não. Pois é. Comentarista, que é o analista, ele tem que estar fiscalizando e para poder fazer o comentário dele com respaldo, com segurança. Mas, Hamilton, nós passamos também. Eu nunca passei eu e você. Como dirigente azulino. Não, mas nunca não é. achei que o Remo era uma das 7 maravilhas do mundo. Como também nunca achei que o Paysandu é o pior time, como diz o Henrique, nosso apresentador no Rede TV Esporte, que esse time do Paysandu foi o pior time que ele já viu na vida dele. Foi o pior time que eu já vi. Eu também. Eu uma vez na abertura do campeonato, Valdo, um jogo Paysandu e Castanhal na Curuzu, eu e a Hamilton já estávamos fazendo Rede TV Esporte, eu cheguei aqui e disse que eu vi um Paysandu medíocre. Foi. Abertura. O Hamilton me disse, mas você, Pio, falar Paysandu medíocre, você que é sempre moderado, você que é sempre ponderado, eu dizer que um time é medíocre é uma coisa, mas o Pio Neto não. Mas eu fiquei tão decepcionado com o futebol que a gente acompanhou ali, que eu usei o termo medíocre. E parece que a gente não estava equivocado, né, Milton? A campanha do Paysandu foi sem convencer em momento algum. Conseguiu ser campeão paraense por obra de um jogador chamado Gabriel Barbosa, diante de uma Tuna mais organizada, mais concatenada, que ganhou o primeiro jogo com 3 gols de diferença, Valdo. Eu sei que isso pode ferir as suas suscetibilidades. Eu não engulo, eu não consigo digerir aquilo. Para mim aquilo não foi o que aconteceu tecnicamente. Aquilo ali tem bastidores, já que a gente falou desses nomes, Israel, Miguel Pini, Geraldo Rabelo, Manuel Ribeiro, faltou a Tuna, o Walter Abel da vida. Faltou, porque, meu amigo, se colocar 100 vezes aquele time da Tuna e aquele time do Paysandu, tá aí o Paysandu. A Tuna vai ganhar 99. Não, e nas circunstâncias do jogo, o resultado anterior. Hamilton, tem um detalhe interessantíssimo, né? O Paysandu consegue fazer 4-1 com 3 gols do Gabriel Barbosa e a Tuna precisava fazer um gol para ir para disputa de pênalti, né? Onde tudo poderia acontecer. O seu Léo Rosa me perde um pênalti aos 42 do segundo tempo, não foi, Valdo? 42 do segundo tempo. O Léo Rosa, um jogador rodado, experiente. Será que ele tremeu? Que tinha perdido um pênalti a igual circunstância na decisão dos tiros livres que eliminou o Remo. Ele bate a bola por cima, para fora. Ele bate a bola por cima, para fora contra o Paysandu aos 42 minutos do segundo tempo, provando o quê? Que ele, na verdade, foi vítima de um acidente de trabalho? Ou que ele realmente era um exímio cobrador e iria bater em cima para provar isso. Enfim, olha, claro, a gente está. O foco é
o rebaixamento do Remo. Mas é inevitável. Essas Você ilustrações, não tem né, como. Valdo? Não tem como. Eu vou chamar o intervalo aqui. A gente vai voltar já já. Vamos chamar os nossos apoiadores. Daqui a pouco tem mais muvucas do crítico dos críticos, muvucas do predileto aqui com o Valdão. E aí, gostou da nossa decoração natalina aqui nas muvucas do Valdo? Bacana, eu espero que tenha sido do seu agrado. Gente, Lotus Peças recomenda, vai pegar a estrada neste fim de ano. Passe na oficina de sua preferência, faça a revisão do seu carro. E se você precisar de peças, claro, né? Todo mundo sabe, Lotus Peças é a melhor opção. Um Feliz Natal, muito sucesso no ano de 2022 com a Lotus Peças. É o que nós desejamos a todos vocês. E olha só, Lotus Peças é a solução em autopeças. Lomas entre Marquês e Visconde. O telefone tá aí, ó. Peça pelo telefone, peça a sua peça por este número que tá aí na sua tela. Bota na tela, diretor. E olha quem vai estar no rancho sábado, dia 4 de dezembro, no Dia Nacional do Samba. Fala aí, Toninho Gerais. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa, aí o bom senso me escapa. Para sua maior comodidade, compre sem sair de casa via Pix. Pague usando a chave 91984776708 e mande comprovante para o mesmo número via WhatsApp. Retire o ingresso na bilheteria do evento com seu documento. Informações 3272-7801, 984776708 e 99387-1356. JM Vidal Eventos e Grupo Samba de Raiz trazem a Belém no Rancho, sábado, dia 4 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Toninho Gerais. Falamos no programa passado, né? Tá bonita a decoração de Natal aqui das muvucas do Valdo. Tá ou não tá? Todo mundo quer a sua casa enfeitada, decorada para o Natal. Sabe por quê? Porque o Natal é Jesus Cristo. Então, se a gente decora, se a gente ilumina e não lembra do aniversariante, é fogo, né? É pecado, né? Então, gente, não esqueçam da motivação do Natal. E por isso, a Casa de Velas, a Casa Sírio, ela tem velas motivas que representam o advento, que representam o nascimento de Cristo. E como Cristo é esperança, a vela de hoje, atenção, hein? A vela de hoje é essa aqui, tá? Esperando Jesus. Você acende essa vela esperando Jesus no seu coração, no seio da sua família, na sua casa. Natal cristão é o Natal com essas velas do advento que você encontra na Casa Sírio, que fica na Doutor Malché, ali, quase em frente ao Colégio Dom Mário, no bairro da Cidade Velha. Não esqueça, compre velas motivas, velas do advento e artigos sacros, tudo para preparar melhor o seu santo sacro lá na Casa de Velas Sírio. Olha só, contribuindo e muito para essa decoração natalina, Arte de Vó. Você pode também colocar na sua casa esses artesanatos com motivos natalinos que estão à venda lá na Praça da República, ali pela Oswaldo Cruz, aos domingos de 8 ao meio-dia, ou por esse número, você pode encomendar por esse número que está aparecendo aí na sua tela. Essa árvore de Natal tá linda, né? Olha que coisa espetacular essa árvore de Natal. E essa boneca é ginga, né?
Ginja? Que ginga o quê? É que eu me lembrei do gingado do Tonino Gerais, sábado no rancho, dia 4 de dezembro. E ginga pra cá, oi, ginga pra lá. É a Ginja, é a boneca de biscoito da Arte de Vó. É a Ginja, dá vontade até de comer. De tão gostosa que é essa boneca. Boneca de biscoito, né? Que maravilha, e é cheirosa. É Arte de Vó. Que tal uma água mineral natural como essa água? Essa aqui é única, mas ela não é só minha, ela é nossa. É nossa água mineral natural, nossa responsabilidade. No Natal, no Ano Novo, mas em todos os dias do ano, é bom hidratar com água. Água é saúde. 75% do nosso corpo, 75% são água. Então, saúde com nossa água. Vamos prestigiar a quem nos prestigia? Vamos chamar também todos os nossos outros apoiadores. Transmosqueiro, Manolito, e White House, que vai ter o seu primeiro luau com Tom Kleber. Vamos ver. Fala pessoal, estou aqui na orla de Coraci, na White House, essa casa maravilhosa, ó. Dia 3 de dezembro eu estarei aqui de volta pra gente fazer um showzaço aqui, Tom Kleber e banda, Luau do Tom. Valeu! Alô, minha Legião da Saudade, aqui quem fala é a cantora Rosângela Maria, a Roberta Miranda Paraense. Eu vou estar na White House, dia 3, com Tom Kleber, aí na orla de Coraci. Vem comigo, vai ser top. Espero vocês por lá. Tchau. Olha aqui, gente. O futebol tem 2 tempos. O primeiro tempo, o segundo tempo. A gente interrompe o debate aqui porque o primeiro tempo, o juiz apitou, finaliza o primeiro tempo. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês que acompanharam esse primeiro tempo, essa primeira etapa do debate com o Pio Neto e com o Hamilton Alberto. Chamar os nossos apoiadores e lembrar que na próxima quinta-feira... Isso não é um árbitro, isso não é um juiz, você deve estar pensando aí, isso não é um juiz. Bom, eu não tenho nem apito, né? Bom, mas na próxima quinta-feira tem a segunda etapa desse debate que traz um balanço aí, né, do que foi a temporada, com foco maior no rebaixamento do Remo, mas prospecta também 2022, tá bom? Então, até a próxima quinta. Vamos colocar no ar, diretor, os nossos apoiadores. Obrigado a vocês e obrigado a eles também. Um beijo e até quinta. Nas Muvucas do Valdo, oferecimento Lojão Manolito, tradição em vender barato. Nossa água, água mineral, natural, nossa responsabilidade. Arte de Vó, o seu artesanato, aos domingos, de 8 ao meio-dia na Praça da República. Lotus Peças, solução em autopeças. Transmosqueiro, com Transmosqueiro você viaja com segurança na ilha. White House, a melhor opção de gastronomia e lazer em Coraci. Confira ainda nesta edição a programação cultural da White House. Fábrica de Velas Casa Sírio. Prepare-se para o Natal mais cristão com os artigos votivos da Casa Sírio. O Paysandu perdeu para ficar com esse bando de bonde, com todo respeito ao profissional. Então o Paysandu era para fazer uma seleção paraense, a custo baixo, para pelo menos fazer uma espinha dorsal, uma estrutura. Mas o torcedor não concorda. Mas não é assim, Hamilton. O torcedor não quer. Mas ele concorda. Não, eu não estou nem falando do treinador regional, mas ele tinha que ter um elenco que não teve e foi obrigado a aquecer a vontade de empresários inescrupulosos que empurraram os jogadores para o Paysandu
sem a menor condição, sem preparo físico, parados há 6, 8 meses. Vem jogador de Portugal que não foi nem no banco do Paysandu.